Que você está aqui nessa manhã. Deus já tem falado aos nossos corações através dos louvores e agora através da palavra. Obrigada. Trago aqui um abraço do pastor Paulo Roberto. Na semana passada, eu estava ministrando em algumas igrejas na Filadélfia e hoje quem está viajando é ele. Ele está na Virgínia, mas terça-feira já está aqui, já estará aqui, né? Ele já chega hoje à noite e Deus tem feito grandes coisas, não é? Glória a Deus. Som, glória a Deus. Só me dá retorno aqui em cima, que está zero aqui em cima, por favor. E eu gostaria de compartilhar uma palavra com você. Se você puder ficar de pé nessa hora, abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Retorna aqui para mim, por favor. Está sem retorno aqui em cima. Nós estamos nessa série de mensagens aos domingos sobre as marcas do verdadeiro cristão. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você tem as marcas de um verdadeiro cristão? Retorna aqui em cima, David, please. Retorna aqui para mim, eu não consigo me ouvir aqui em cima. Você tem as marcas de um verdadeiro cristão? Nós, na primeira semana, falamos sobre a primeira marca, que é a regeneração. Na semana passada, nós falamos da segunda marca, que é o fruto do Espírito. E hoje nós vamos falar sobre a terceira marca, que é ser um ganhador de almas. Olha de cantinho de olho assim para quem está do seu lado e vê se ele tem cara de ganhador de almas. Gente, vocês estão desanimados hoje? Vê se ele tem cara aí de ganhador de almas, de quem que prega a palavra. Amém? Vamos ler então Marcos 16, 15, vai dizer assim: e lhes ordenou, enquanto... eu não gosto dessa tradução não, eu vou pegar com a Almeida, que diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Vamos ler mais uma vez? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E aquele que crer será salvo. Aquele que não crer será condenado. Você pode curvar a sua cabeça nessa hora? Espírito Santo de Deus, Pai, a palavra é sua. É o Senhor que fala aos nossos corações. O Senhor sabe o que cada um de nós precisa ouvir. Que o Teu Espírito Santo, Pai, tenha liberdade neste lugar, nessa hora. Que toda barreira caia, mas que o nosso coração esteja aberto. Que os nossos, Senhor, ouvidos estejam receptivos àquilo que o Senhor quer falar e ministrar a cada um de nós. É o que nós te agradecemos. E você se assenta dando um amém. Eu preciso de retorno aqui em cima. Ou troca o microfone para mim, por favor. Som. Pode botar o teclado saindo aqui para mim também, que tá bem... Isso, Marcos. Agora chegou, meu filho. Aleluia. Aumenta o teclado para mim, por favor, também. Então, como nós falamos, na primeira semana dessa série de mensagens, nós falamos sobre a marca da regeneração, que é nascer de novo, é ter um encontro com Jesus. Na segunda semana, nós falamos sobre o fruto do Espírito, que é a obra de Deus dentro de nós. É a obra feita por fora. Quando nós nos batizamos, nós estamos declarando publicamente. Mas por dentro, o fruto do Espírito, só Deus pode operar em nós. A terceira marca que nós vamos falar hoje é sobre ganhar almas. Porque o verdadeiro cristão tem esse desejo no seu coração. O coração dele queima por pregar a palavra. Nós lemos aqui Marcos 16, 15, que é o versículo que nós falamos da grande comissão. Quando Deus fala, Jesus fala: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Um ganhador de almas entende que o maior desejo do coração de Deus é que vidas o encontrem, é que vidas se rendam no altar. Provérbios 11:30 vai dizer assim, nós vamos ler muitos versículos hoje, vai dizer assim: aquele que ganha almas, sábio é. Tiago 5:20 vai dizer: aquele que converter um pecador do seu mau caminho, salvará da morte uma alma
multidão de pecados. Tem um benefício. Você não está só ganhando uma alma para o reino, mas você também está cobrindo uma multidão de pecados. O teclado não está saindo aqui em cima, por favor. O chamado para pregar é para todos. Todos nós somos capazes de compartilhar do Evangelho, de compartilhar a palavra. Evangelizar é testemunhar de Jesus, é falar da obra que Ele fez na nossa vida. Evangelizar é plantar uma semente. Existem sementes que a gente planta e nasce rápido. Existem sementes que a gente vai plantar e existe um tempo para ela crescer, para ela maturar. A palavra do Senhor diz que um planta, outro rega, mas o crescimento vem de Deus. Às vezes nós pregamos para alguém e parece que há uma resistência a fazer isso. Você fala assim, não, mas não vou mais pregar porque eu prego e parece que eu não consigo ver o fruto. Eu quero te dizer, é uma sementinha. Falar para quem está do seu lado assim, tem sementinha da palavra na sua mão? Pergunta para ela aí. A nossa missão é falar de Jesus. E nessa manhã nós vamos ver as características dos ganhadores de almas. Em primeiro lugar, um ganhador de alma, ele experimentou a redenção. Porque nós só podemos pregar a liberdade se um dia nós fomos libertos. Se realmente nós tivemos um encontro genuíno com o Senhor, aí sim nós estaremos aptos para falar para outros, para testemunhar para outros. A segunda característica de um ganhador de almas é: ele tem compaixão pelos perdidos. Assim como Jesus, nós temos que compartilhar desse mesmo sentimento de Jesus. Porque quando a gente fala que nós somos cristãos, a palavra cristão significa um mini Cristo. Nós somos a cópia de Jesus. Nós temos que sentir o que Jesus sente. Nós temos que andar como Jesus andaria. Nós temos que falar como Jesus falaria. Diminui meu som não, filho, deixa meu som aqui, diminui não. Nós temos que ser uma cópia, a xerox, o espelho de Jesus. Mateus 9,36 vai dizer: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e eram errantes como ovelhas que não têm pastor. Terceira característica de um ganhador de almas: ele é exemplo e tem um bom testemunho. Eu quero te dizer que o que dá peso às nossas palavras é a nossa conduta. A forma como a gente age, a forma como a gente porta, vai falar mais simplesmente do que palavras. Quem tem filho aqui pequeno sabe que palavras podem orientar, mas o nosso exemplo arrasta. Os nossos filhos é o reflexo daquilo que nós somos, das nossas atitudes, do nosso dia a dia. 1 Timóteo 3,7 vai dizer: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Quem não tem bom testemunho cai em armadilhas do inimigo. Sabe, ter um bom testemunho. Enquanto eu fazia esse sermão, eu pensei em algo. Quando você vai comprar um produto, algo na internet, qual é a primeira coisa que você faz? Você olha o produto e vai ver os reviews, não é? Falar de Jesus, ser exemplo de Jesus, é como ser um review de Jesus. Porque você vai falar, eu sou crente. Aí a pessoa vai olhar o seu review. Ah, sim, ele tem uma boa conduta, ele paga as suas contas, ele é marido de uma esposa só, ele cuida bem dos seus filhos, ele trata bem aqueles que estão ao lado, ele não passa perna em ninguém, ele não mente. O problema é que às vezes nós não estamos com uma boa conduta. Aí aqueles que estão ao nosso redor não querem o Jesus que a gente diz que serve. Não é? Se a gente é uma pessoa, é rancoroso, não libera perdão, é mesquinho, mente para sair de situações, não cumpre o horário, não lê a palavra, que testemunho nós vamos dar para aqueles que estão ao nosso redor?
Fala mal do esposo, do tio, da sogra, de manhã no almoço. Fala, critica, é pastor, é líder, seja quem for, meu irmão. Os seus filhos vão crescer crianças com bloqueios para se relacionar. Eles vão refletir aquilo que nós somos. Sabe, eu vou te dar um exemplo, eu te dou um exemplo da minha casa, da minha família. Eu tenho uma tia que hoje está afastada dos caminhos do Senhor. Eu tenho uma prima hoje que não vem à igreja, ela conhece a palavra, mas não vem à igreja, porque a mãe criticava todo mundo. Minha tia chegava na igreja e criticava todo mundo. O porteiro, quem estava na cantina, no altar, ninguém servia. Era mais santa que todo mundo. A filha dela falou assim: mãe, eu acredito em Jesus, mas eu não quero servir a Deus. Sabe? Porque quem deveria ensinar o caminho que deveria andar estava com uma visão sofrida, estava com uma visão ferida. Se nós apresentarmos para as pessoas um evangelho de gente quando nós estamos feridos, amargurados, essas pessoas não vão querer ver Jesus. Porque Jesus não é assim. Jesus, quando nos olha, Ele nos olha com amor. Jesus, quando vê a limitação de quem está do lado, Ele não julga, Ele não detona, não. Ele fala: eu estou contigo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Todo café dos novos membros eu falo a mesma coisa. Eu falo assim: olha, você não está entrando por uma igreja perfeita. Você está entrando para a arca de Deus. Lembra da arca de Noé? Na arca de Noé tem tudo quanto é bicho. Você tem cachorro que é amigo, você tem gato que gosta de dormir, tem bicho preguiça, tem girafa, tem cobra que de vez em quando é falsa. Tem tudo na arca, mas eu quero te dizer, Jesus ama todo mundo que está dentro da arca. Às vezes é difícil conviver com algum animal do nosso lado, mas a gente é bicho também. Então assim, gente, vamos aprender a amar uns aos outros, porque do lado de fora da arca só tem destruição. Do lado de fora da arca é engano, mas dentro da arca nós estaremos seguros em Deus, amém? Quarta característica de um ganhador de almas: ele ama a palavra de Deus e a estuda com dedicação. Um ganhador de almas, ele tem no seu coração a palavra transborda. Ele quer ler a Bíblia, ele quer meditar de dia e de noite. Um verdadeiro cristão anseia por estar com Deus. Pastora, eu não tenho muita vontade de ler a Bíblia, então clame ao Senhor para que Ele te dê fome e sede de estudar as Escrituras. Eu sei, pastora, que eu estou cansado, trabalho, eu sei, é difícil, mas eu quero te dizer, Deus fala em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e a intenção do coração. O que isso significa? Quando você lê um livro normal, você adquire conhecimento. Mas quando você lê a palavra, quando você lê a Bíblia, ela é viva, ela traz vida, ela consegue sondar o nosso coração. Deus fala com a gente. Gente, ler a Bíblia não é você pegar a Bíblia e falar assim: vamos ver onde o dedo vai cair e é isso que Deus tem para mim hoje. Não, gente. Ler a palavra é falar com a palavra e a palavra falar conosco. É ler a Bíblia e ouvir Deus falar aos nossos corações. É isso que eu estou falando. Não é abrir a caixinha de promessa todo dia e tirar a sorte do dia. Não, é meditar. Você sabe o que é meditar na palavra? Não é ler para você bater uma meta e falar: eu li um capítulo hoje. Se você meditar em um versículo, já valeu. E fez Deus, por exemplo, os céus e a terra era sem forma e vazia. Você pensa, no princípio criou Deus e a terra era sem forma e vazia. O que é meditar? Sem forma e vazia. Deus vem sobre o que é sem forma e vazio e trabalha.
Deus perdeu o primeiro dia dando forma em algo que aparentemente estava destruído. Isso significa que Deus tem o poder de restaurar qualquer coisa. Não há situação que Deus não possa entrar e fazer, ainda que esteja sem forma e vazio, porque Ele é o olheiro, Ele dá a forma. E aí, se nós estivermos vazios, na presença dEle, Ele nos enche, Ele nos faz cheios. Isso é meditar na palavra. Um versículo, Deus já falou com você. Um ganhador de almas, ele medita com profundidade na palavra. Eu, quando vou pregar uma palavra, eu leio o mesmo versículo 30 vezes, 40 vezes, porque na primeira vez você lê: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. Então isso significa que Deus começa a fazer do início. Deus não pega do meio, nem pega do final. É no princípio. Criou Deus. Significa que Deus teve trabalho. Deus botou a mão. Deus fez. E a terra era sem forma. Isso é meditar. Palavra por palavra, vírgula por vírgula, Deus vai falando ao nosso coração. Quinta característica de um ganhador de almas: ele está cheio do Espírito Santo. Um ganhador de almas entende que o revestimento do Espírito é necessário, que não há ministério a ser executado sem a ação do Espírito Santo. Segundo Coríntios 1, 21, 23 vai dizer: é Deus quem nos capacita para permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou e colocou sobre o nosso coração o selo do Espírito. Fala para quem está do seu lado: o Espírito Santo é capacitação. Pastora, eu não sei cantar, eu não sei pregar, mas se você se colocar diante do Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que aquele que quer dom tem que pedir o dom a Deus. Peça dons para Deus. Fala: Deus, eu não sou, mas o Senhor pode me fazer ser. Deus procura disponíveis. Me dá retorno aqui, por favor, que o meu som foi embora. É Deus quem nos capacita. Deus não procura pessoas extraordinariamente dotadas. Jesus, quando foi escolher a sua equipe, ele escolheu 12 discípulos, 12 pessoas improváveis, pescadores, colhedores de impostos. Deus não escolheu 12 médicos. Pastora, mas Lucas era médico. Mas Lucas não andou com Jesus. Lucas foi discípulo de Paulo. Jesus não escolheu nenhum médico, nenhum doutor. Jesus quis contrariar a sabedoria e a lógica e mostrar para o mundo que a glória não é de quem tem diploma, a glória não é de quem se acha muito, a glória será somente de Deus. Aleluia, a glória é dele. E se a gente se achar um pouquinho, Jesus amassa a gente um cadinho, para que a gente não pense que é por nosso dom, nosso talento, mas é Ele que nos capacita a ser um ganhador de almas. Às vezes a gente prega para alguém e fala assim: poxa, mas eu estou pregando para essa pessoa, mas parece que não entra a palavra. Deixa eu te dizer, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. A nossa parte é plantar, a nossa parte é regar, mas na hora certa o Espírito Santo faz a semente brotar. Então nós temos que pregar em tempo e fora de tempo. Em todo tempo a gente não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ganhadores de alma levam a boa semente. Existem terras receptivas, existem terras com pedregulhos, existem terras que as plantas vão tentar sufocar a semente, mas a semente está lá. Porque um dia Jesus virá e vai perguntar: o que você fez com os talentos que eu coloquei na sua mão? Pastor, então eu vou fazer o seguinte: para eu não estar em dívida com Jesus, eu não quero ser um ganhador de alma. I'm so sorry for you. Porque ide por todo mundo e pregai o evangelho.
é para todos nós. Deus não nos chamou, irmãos, para ter um carro zero, uma casa muito boa, amém? Isso é consequência. Deus nos chamou para compartilhar das boas novas de Jesus, até que o Senhor venha. Então vamos recapitular aqui. A primeira característica de um ganhador de almas: ele experimentou a redenção. A segunda, ele tem compaixão pelos perdidos. A terceira, ele tem um bom testemunho. A quarta, ele ama a palavra de Deus. Em quinto lugar, ele está cheio do Espírito Santo. E em sexto lugar, o seu coração transborda em pregar a palavra para outras pessoas. Ele está disponível. Isaías 6:8 vai dizer: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você pode erguer a sua mão e falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A Bíblia vai dizer: como virão se não há quem pregue? Como o mundo conhecerá de Jesus se nós guardarmos Jesus só para a gente? Quantas pessoas chegam para nós, pastores, e falam: pastor, cada domingo eu saio transformado, eu saio renovado da igreja. O meu coração anseia por estar na presença de Deus. Deus tem feito tantos milagres. E por que a gente está guardando Jesus só para a gente? Se é tão bom o que Deus tem feito na nossa vida, por que não pregar? O Claudio Noah saiu ontem, estava com uma equipe fazendo evangelismo na rua. Dá uma salva de palmas por eles. Eles estavam ontem lá na Harry Hines, pregando a palavra. Pastora, mas por que você não prega para o brasileiro? Meu irmão, eu prego para quem precisa ouvir a palavra. Nós estávamos nas ruas ontem, eu falei, servindo comida para quem não tem o que comer. Porque você está na sua casa, tem o seu aquecedor, mas tem gente dormindo na tenda lá na rua, passando frio. Se você quiser fazer parte da equipe, procura aqui o Claudio Noah, saiu no final. Um trabalho lindo, maravilhoso, pregando a palavra. Mas para pregar a palavra é necessário assumir o chamado. É se entregar e deixar Deus nos usar como um instrumento. E aí eu te faço uma pergunta. Por que será que existem pessoas, se nós sabemos desse chamado de pregar a palavra, de ganhar almas, por que existem pessoas há tanto tempo na igreja que não ganham almas? Você sabia que tem pessoas que estão na igreja há anos e anos, mas ainda não permitiram Deus as transformar por completo? Porque uma pessoa totalmente transformada, é natural ela falar de Jesus. Às vezes você fala, uma pessoa: quantos anos você tem de crente? 15. Quantas almas você ganhou? Para a gente ganhar alguém para Jesus, às vezes a gente nem precisa falar. Basta um bom testemunho. Às vezes quando nós falamos de ganhar almas, a gente pensa que tem que ir para as ruas, que tem que ir para a África, que tem que ir para uma viagem missionária. E às vezes a alma que precisa ser salva está na nossa casa, dorme do nosso lado, senta na mesa conosco. Mas se nós não tivermos uma verdadeira, profunda, intensa mudança no nosso coração, não se converterão. A conversão não é parcial. Entenda, não é tempo de casa, é tempo de intimidade com Deus. A gente pode entrar e sair daqui todo domingo e continuar sendo rancoroso. A gente pode entrar e sair aqui todo domingo e continuar sem ganhar almas para Jesus. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer nessa manhã. Eu sei que hoje eu não estou pregando vitória, que eu não estou pregando carro, casa. Eu sei que eu sabia que hoje ia ser menos glória. Mas Deus nos chamou para pregar a palavra. Se nós servirmos a Deus, pode aplaudir ao Senhor. Essa série de mensagens é um despertamento, é uma mudança de mente, é metanoia. Fala para quem está do seu lado, é metanoia. É metanoia.
É metanoia. É para ampliar a sua visão. Porque Jesus está vindo, Jesus está às portas. Nós podemos ver no mundo, na política, na economia, nos reinos, Jesus está às portas. E no dia que Ele vier e perguntar pelo que está nas minhas mãos, porque Jesus não vai perguntar quanto que você tem na sua conta bancária. Jesus não vai perguntar quantas casas você tem. Jesus não vai perguntar quantas bolsas, quantos carros nós temos. Jesus vai perguntar o que você fez com o que eu coloquei nas suas mãos. E naquele dia, eu quero ter uma mão cheia de almas para apresentar ao Senhor. Eu quero ter um bom tesouro no céu. Eu quero ter almas. Eu quero ter um tesouro. Eu quero ter pedrinhas na minha coroa. Porque o mundo inteiro, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Deus fala entre você e os planetas, você. Gente, a gente é um grão de areia no mundo, mas Deus fala, você é mais importante. Você entra aqui e pensa que Deus não está te vendo. Você entra aqui e acha que Deus não está percebendo, mas eu quero te dizer, não se preocupe com o que vai acontecer amanhã, porque Deus te guarda. Vós valeis mais do que os pardais. Nem os lírios do campo se vestem assim. Fala para quem está do lado, você vale muito. Eu quero ler aqui um texto para você de alguém que andou com Jesus 3 anos e meio, mas não era convertido ainda. Que isso, pastora? Mas depois que ele se converteu, num dia ele pregou e 3.000 almas se converteram. Quem é bom de Bíblia já sabe de quem eu vou falar. Coloca na tela aqui para mim, por favor, Lucas, capítulo 22, do versículo 31. Vai dizer assim, na Almeida Corrigida. Pode deixar essa versão aí. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para vos peneirar como se faz com o trigo. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se... De novo. Quando você se fortalece aos seus irmãos. Pedro não tinha convertido 100% ainda. Andou com Jesus. A gente crente, pode deixar aqui na tela, pode deixar. A gente crê em Jesus pela fé. Ele tocava em Jesus, ele estava do lado. E não estava totalmente convertido. E Deus fala assim: Satanás pediu, no 31, para vos... Como é que ele está? Para vos peneirar como se faz com o trigo. Rapidamente, deixa eu te explicar o que significa esse peneirar como o trigo, para você entender a chave desse versículo. Quando você vai até uma plantação de trigo, características do trigo. Quando você planta trigo, junto com ele nasce o joio. É inevitável. Quando sopra o vento numa plantação de trigo, num trigal, não sei o nome. Numa plantação de trigo, quando o vento sopra, o trigo ele se curva. Porque o trigo é flexível. O trigo é ensinável. O trigo ele ouve a palavra e absorve. O joio não, o joio ele é rígido, o joio é resistente à instrução. O joio, você fala com ele e ele fica com raiva de você. O trigo ele recebe e ele se curva, ele aceita. O joio não, ele permanece duro. E você não pode arrancar o joio, porque se você arrancar o joio, o trigo vem junto. Então quando vai para a debulha do trigo, como que é feito? Eles escolhem um lugar alto onde tem um vento forte. Fala comigo, vento forte. Guarde isso. Naquele lugar eles constroem uma roda. Eles espalham todo aquele trigo no chão ao redor da roda. Pegam um animal, um jumento, um jegue. Ata atrás daquele animal uma tábua de debulha. E o jegue vai dando voltas ali naquela roda. Aquela tábua vai passando em cima do trigo. E o trigo, aquela tábua, ela vai esmagando
a cabeça do trigo e vai saindo de dentro os grãos. Quando acaba esse processo, alguém vem com uma pá ou com um garfo, aqueles garfos grandes de jardineiro, e eles observam a direção do vento e vê a corrente do vento forte, pega aquele trigo com tudo que está ali e joga para cima. Quando joga para cima, o vento forte tira a palha, que é leve, e fica o grão. Você que fala assim, pastor, eu estou no vento, você entendeu agora o que isso significa? Deus está te separando da casca. Deus está te refinando e está deixando só o que importa. Às vezes, Deus, eu estou no vento, e Deus está assim com a gente. Joga para cima, sopra o vento. Joga para cima, sopra o vento. Mas no final, tem trigo. No final, tem grão. Mas o grão ali ainda não está puro. Aquele grão ali no chão ainda tem restinho de pedra, restinho de madeira. E aí vai para a peneira. E isso o que significa, pastora? Vou juntar tudo para você entender. Pedro já tinha tirado a casca, mas ainda tinha pedrinha junto que precisava peneirar. Passar na peneira fina. São processos de Deus. Pedro andou com Jesus tanto tempo, mas Jesus vai falar: Simão, Simão, o inimigo quer te peneirar. Simão, o inimigo detectou que no meio do teu trigo ainda tem umas pedrinhas de rancor, de precipitação, que não consegue ter calma, que não busca avidamente a palavra. Simão, o inimigo detectou que tem pedrinha, porque o inimigo sabe que no dia que você se converter, você será levantado para fortalecer os seus irmãos. Olha para quem está do seu lado e fala: você, com autoridade, fala: você é um fortalecedor de irmãos. Até hoje o testemunho de Pedro fala conosco. Nós temos na palavra o livro de 1 Pedro, 2 Pedro. O diabo sabia, o diabo queria derrubar Pedro ali. É por isso que ventos sopram, é por isso que peneiras vêm. Mas o inimigo já está derrotado, porque nós temos um advogado que intercede por nós. Diante dele, ele já se entregou na cruz. A graça já está sobre nós. As peneiras podem vir, mas nós passaremos por elas. Me dá o som aqui, pelo amor de Deus. Não tira meu som, não. Mas eu roguei por ti, Simão, Simão. Veja que ele não fala Pedro, Pedro. Ele fala Simão, Simão. Porque ele estava falando do primeiro homem, do velho homem. Ele estava falando para aquele Pedro com um temperamento difícil. Aquele Pedro que, gente, Pedro andou com Jesus 3 anos e meio. Quando Jesus vai para o Monte das Oliveiras, no Getsêmani, e vem pessoas para prender Jesus, Pedro tira uma espada do cinto e corta a orelha do soldado. E aí eu te pergunto, do soldado, eu te pergunto, o que Pedro estava fazendo com uma espada do lado de Jesus? 3 anos e meio de caminhada, e Pedro ainda não confiava que Jesus poderia protegê-lo. Ele ainda tinha uma espada. Mas eu quero te dizer nessa manhã, Jesus está encontrando conosco. Jesus está nos peneirando e falando: deixa essa espada no meu altar hoje, porque eu te guardo, eu te protejo, eu te levanto. E quando você se converter, você será um grande ganhador de almas. Aleluia! Eu não quero mais pedras junto com o meu trigo. Eu não quero mais espadas do meu lado, se é Ele que me protege, se é Ele que provê. Nós precisamos nos converter por completo. Eu quero te dizer que lá na sua casa, pastora, mas eu passo por lutas que ninguém passa. São as peneiras. Mas Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó.
José seria levantado para administrar e alimentar. Muitos foi preso, foi lançado na cova. Davi precisou matar um leão com as próprias mãos. Moisés nasceu indefeso, recém-nascido, debaixo de um extermínio de crianças. Eu quero te dizer que fortalecedores de pessoas passam por dias ruins. Mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Se Jesus passou, por que nós queremos uma vida Nutella? Não, meu irmão. Sabe, eu estava vendo os cristãos essa semana lá na Síria, que eles não estão se escondendo. Os cristãos na Síria estão sendo assassinados, mas eles estão indo defender o nome de Jesus. E a gente acha difícil acordar e estar na igreja 10h30 da manhã aos domingos. Mas tem gente morrendo por Jesus de verdade. E a gente acha que faz muito. Meu irmão, a gente faz muito pouco. Tem muita gente muito mais crente que a gente por aí. No meio de uma guerra, vai para o meio da rua e fala assim: você pode me matar, mas eu não nego Jesus. Eu vejo gente negando Jesus porque faltou o dinheiro do aluguel. O que é negar Jesus? É você negociar a presença dele. Eu vejo gente negando Jesus porque o visto não foi aprovado e não deu certo o que ele queria. O visto da minha mãe foi negado 2 vezes. Eu estou aqui em condição legal, não há motivo para ser negado. Mas eu não nego a Jesus por isso, eu não questiono a Deus por quê. Claro, eu queria morar numa casa maravilhosa, mas eu não nego a Jesus. No meu coração, pastor, o que é negar Jesus? É quando a gente prefere o Instagram do que ler a Bíblia. Isso é negar Jesus. Isso é negar Jesus. É quando a Netflix é mais interessante do que orar. Na minha casa já não tem Netflix há muitos anos. Porque teve um dia que ao invés de ler a Bíblia, a gente foi ver um filme. Pastora, ver filme é pecado? Não. O que eu estou falando é que eu tiro do meu caminho tudo aquilo que me distrai da presença de Jesus. Porque tiro o meu tempo com família. Tiro o meu tempo de olhar nos olhos. Eu tiro, vai tirando. Pastora, não te faz falta? Não. Porque eu não quero perder tempo. Pastora, mas é prazer sim. Você tem que ter o seu tempo de hobby. Você tem que ter a sua distração. Sim, isso é saudável, faz parte. Mas Jesus não é negociável para mim. Para Jesus não é a fatia da pizza que sobra. É a primeira fatia que eu dou para Ele. O problema é que a gente está acostumado a dar resto para Jesus. É resto do nosso tempo. É o resto. Se sobrar, eu dou uma oferta. Se der tempo, eu oro. Se der tempo, eu leio a Bíblia. Você está dando o resto para Jesus. Migalhas para Jesus. Mas a gente quer que Deus nos proteja. Que Deus nos dê o melhor carro. Que Deus nos dê a melhor casa. Que Deus nos dê os melhores empregos. Mas nós não conseguimos dar 10% das 24 horas que nós temos. Sabia que não ia ter glória hoje. Mas no dia que um homem pescador, que um homem iletrado, de temperamento difícil, se converteu, num dia, 3.000 almas se converteram. 3.000 almas num dia, num momento, numa hora. Se Deus fez com Pedro, Ele pode fazer conosco também. O que Pedro tinha que eu não tenho? Talvez um coração inteiramente rendido a Ele. Genuinamente na profundidade do meu ser. Sabe, e aqui eu já vou encerrar essa palavra. Na história diz que um professor de seminário, um teólogo, levou os seus alunos para fazer uma viagem na Inglaterra, em Londres. E eles foram visitar a casa de John Wesley. John Wesley foi um dos grandes avivalistas que teve na Europa, em Londres. E esse professor levou alguns alunos lá para conhecer a casa de Wesley. Do lado da casa de Wesley tem a igreja, eu já estive lá. Pensa num lugar que você entra e sente a presença de Deus. É a casa de Wesley e a igreja de Wesley. Porque quando a gente, meu irmão, eu vou te dizer, a gente morre, mas a presença de Deus fica.
A gente morre, mas o legado permanece. O Wesley não está mais lá, mas você sente a presença de Deus naquele lugar. E quando você entra no quarto de Wesley, algumas pessoas falam que tem no chão as marcas. Não tem. O que tem lá, que eu vi com os meus olhos, é o lugar onde Wesley orava. A história diz que Wesley orava 4 vezes por dia. Dá um glória a Deus. Que essa seja a nossa meta de 2025. Orar 4 vezes ao dia. E Wesley se ajoelhava ali todos os dias para orar. Então, aquele professor com os seus alunos conheceram toda aquela área. Chegou a hora de ir embora. Todo mundo foi para o ônibus. Chegou no ônibus, o professor deu falta de um aluno. Então ele retornou. Pode subir o ministério de louvor. Quando ele retornou e ele chegou naquela casa, foi procurar o aluno que estava faltando. Ele encontrou aquele aluno ajoelhado, aonde Wesley orava. E aquele aluno fazia uma oração. Ele falava assim: God, do it again. Deus, faz de novo. Deus, faz de novo. Deus, eis-me aqui. Deus, faz mais uma vez. Não perca a sua atenção. Olha para mim. Deus, faz de novo. E aquele professor bateu a mão no ombro daquele seminarista e falou: Billy Graham, vamos para o ônibus, vamos embora. Você pode dar uma aplauso de palmas ao Senhor? Você pode ficar de pé nessa hora? Porque Deus procura os disponíveis. Eu não sei se essa palavra tocou no seu coração, mas Deus pode levantar nessa manhã aqui outros Billy Grahams. Billy Graham é um homem comum. Se essa semana abre o YouTube e procura uma pregação sobre o Billy Graham e vai ouvir. Não é uma pregação com uma teologia sistemática, complexa, não. Eram palavras simples. E a pregação do Billy Graham era: se arrependam e aceitem Jesus como seu Salvador. E esse homem que escolheu ser um ganhador de alma, encheu estádios, lugares, e 3 mil, 5 mil, 20, 30 mil pessoas se entregavam a Jesus todos os dias nas suas pregações. Eu quero convidar você nessa manhã. Eu quero te desafiar agora, eu quero um desafio. Porque nós aqui dessa manhã somos quase 200 pessoas. Se nós colocarmos no nosso coração de ganhar uma alma, até o final desse ano, essa igreja vai ficar pequena. Pastora, você está falando isso porque você quer uma igreja cheia? Não, é para a gente cumprir o IT de Jesus. Porque o que Deus faz na nossa vida é muito maravilhoso. A unção que está neste lugar é muito real. Para nós sermos egoístas e guardarmos só para nós. Ele nos chamou, Ele nos capacitou e falou: ide, pregai o evangelho. Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Billy Graham um dia se ajoelhou e falou: Deus, faz de novo, usa-me. Eu quero te convidar nessa hora, você que deseja fazer esse desafio de uma alma. Se você sente esse desejo no seu coração, se você quer pedir a Deus uma capacitação para pregar, saia do seu lugar agora. Não importa se você é criança, se é adolescente, se é velho, não importa. Mas se você quer cumprir o IT, se você quer falar: Senhor, eu quero ganhar uma alma, saia do seu lugar. Venha